Bom dia, galera. Para quem está entrando aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Para quem está vendo no YouTube depois, dê uma olhada aqui embaixo que eu sempre estou deixando na descrição do vídeo o minuto exato em que eu começo a falar do assunto. Não tem ninguém online ainda, vamos esperar as pessoas entrarem. Eu vou deixar aqui já registrado, mesmo com poucas pessoas ao vivo aqui, que eu tinha dito que a live de hoje... Bom dia, Larissa, você tá aqui, então vou falar pra você porque você me perguntou isso. Eu tinha dito que a live hoje ia ser mais cedo, mas o compromisso que eu ia ter agora foi marcado para outro dia. Então eu pude manter o horário normal da live de 10 horas da manhã, que pra mim é muito melhor do que fazer mais cedo. Então, pra quem viu esse aviso no Stories e acabou se confundindo, foi por isso. Eu tinha um compromisso hoje que ia se chocar com o horário da live, ele foi mudado de data, então eu pude manter a live nessa hora. Outra coisa que eu quero avisar é que o Instagram tá me trollando fortemente. Eu não tô conseguindo salvar nenhuma live no meu celular. Eu vi que era um problema de armazenamento, que o iCloud, né, eu uso o iPhone, que o iCloud estava cheio já de arquivo. Limpei o iCloud, agora tem muito espaço e o Instagram continua não salvando as lives. Isso tá me dando um puta trabalho de depois ter que ficar gravando a tela do celular para conseguir jogar live pro YouTube. Tô dizendo isso caso alguém que esteja vendo essa live amanhã, que dia é hoje? Sexta. Sexta de noite, sábado de manhã, não sei, ou para alguém que tá ao vivo, se vocês sabem me dizer o que eu posso fazer para conseguir salvar a live direto no celular, porque isso me facilitaria muito. Eu tô considerando parar de botar as lives no YouTube porque tá me dando muito trabalho. E mais trabalho, principalmente trabalho burocrático, braçal, inútil, é a última coisa que eu quero. Se alguém tiver alguma dica, por favor, me dê. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como eu trabalho em casa e como eu me mantenho produtiva trabalhando em casa. Então eu quero compartilhar especificamente as coisas que dão certo para mim, porque esse foi o assunto da live de anteontem, em que eu reuni 4 áreas, 4 categorias de coisas para vocês ficarem atentos em relação a quando eu for estudar em casa, quando eu for trabalhar em casa, o que é que eu tenho que cuidar em cada uma dessas áreas. E para recapitular, essas áreas eram foco, comunicação, cronotipo e blocos de tempo. Então eu vou falar como eu lido particularmente com essas 4 coisas, a minha realidade, porque como esse assunto foi muito extenso para aquela live, eu não parei para dizer, né? Eu não parei para dar, digamos assim, os meus exemplos pessoais, que é o que eu vou fazer hoje. Deixa eu começar com o meu assunto preferido de toda a vida, que é o cronotipo. Eu sou ursa. E sobre o cronotipo eu vou deixar aqui registrado algo que já está num vídeo do canal. Eu fiz 2 vídeos só pro YouTube, que são exclusivos, né, de lá, sobre o cronotipo. Um explicando a teoria geral e outro explicando como funcionam os ursos. E aí eu vou só trazer um pouco dessa informação para cá para contextualizar. Existem 4 respostas que vocês podem ter do teste do cronotipo. Cada resposta é um animal, porque a ideia dessa teoria, dessa pesquisa, dessa lógica... Ai, que bom, Larissa, você é ursinha também. É que esses animais refletem, esses arquétipos dos animais refletem os nossos hábitos tal qual os animais. Essa é a ideia. Então, as 4 opções de respostas que vocês podem ter no teste do cronotipo são urso, golfinho, leão ou lobo. E aí, entendendo um pouco como funciona cada um desses animais, você vai entender melhor o seu próprio organismo. Essa é a lógica. Mais de 50%, por volta de 60% a 70% da população inteira é urso. Eles são a maioria. É por causa dos ursos que existem essas convenções, essas regras, que não se aplicam a todos, porém realmente se aplicam à maioria. De trabalhar de 8 às 5, de dormir 8 horas por noite, de comer de 3 em 3 horas. Todas essas coisas acontecem porque o organismo dos ursos funciona assim e ursos são a maioria da população. Golfinhos são as pessoas que têm algum desvio de sono, algum problema de sono. E ter problema de sono não é padrão de ninguém. Então, qualquer pessoa que faça o teste e tire o resultado golfinho tem que entender qual é o seu padrão de sono quando o seu sono está regulado.
A principal diferença entre ursos e os outros cronotipos é que os ursos são as pessoas que mais precisam dormir, descansar, comer e ter um descanso para se sentir cheio de energia. Então, assim, de modo geral, ursos se cansam mais rápido, ursos sentem mais fome, eles são muito bons de cama, eles podem passar muitas horas dormindo para se recuperar. A minha história com o meu cronotipo foi assim: eu passei toda a adolescência, todo o início, né, toda a juventude, assim, dos 15 anos até os 25, sei lá, achando que eu era uma pessoa noturna, porque, assim, por vários motivos, né, eu durante esses anos insistia em dormir tarde. E aí, de tanto dormir tarde, eu acabava precisando acordar tarde para compensar. O que é possível que aconteça com vocês, e é por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Quando você faz o teste do cronotipo, se a resposta te surpreender e você olhar para aquela resposta e pensar, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, tem alguma coisa errada, pode ser que você esteja insistindo num hábito de dormir que não é o melhor para o seu corpo. Todo hábito que a gente insiste e martela dentro da nossa cabeça pega, porque nós somos seres flexíveis. Todos esses testes, todas essas respostas, tudo isso são guias e diretrizes de como você pode funcionar melhor, de como seu corpo pode funcionar melhor, mas você consegue se adaptar e você consegue dormir em vários horários se você for obrigado ou obrigada a isso. Eu, por achar que era isso que as pessoas faziam, por achar que acordar cedo era um martírio, me acostumei a dormir muito tarde. E quando ursos, qual é o horário ideal para os ursos? Dormir por volta de 11 da noite e acordar por volta das 7 da manhã. Um pouco menos ou um pouco mais de 11 horas e entre 7 e 8 horas da manhã. Se você é uma pessoa que precisa de muita energia e que precisa de muitos recursos para estar bem, e no caso dos ursos, você está dormindo tarde, você vai acordar tarde, porque independente da hora que você dorme, que você acorda, o que vai fazer você perceber se você é urso ou não é se você demora muito para se sentir descansado. E quando eu digo muito, eu digo em comparação com os outros resultados, porque o leão e o lobo, os dois outros cronotipos, são típicos de pessoas que são mais ágeis, que são mais espertas, elas não precisam passar tanto tempo na cama quanto os ursos. Eu achava que eu era uma pessoa noturna porque eu tinha dado murro em ponta de faca nesse hábito por anos e eu me acostumei. Quando eu vi o resultado do urso e vi que o melhor horário para mim era acordar cedo, eu achei impossível. Mas era justamente porque eu ia dormir muito tarde, que, aliás, não é um horário que descansa o urso. Se você consegue dormir entre 10 e 11 horas da noite, o que eu descobri na minha experiência é que essa janela de tempo de dormir de sono de 10 a 1 da manhã, de 10 às 2 da manhã, se eu consigo estar dormindo nesse horário, eu me descanso muito mais do que se eu for dormir 1, 2 da manhã e acordar às 10 da manhã. A quantidade de horas não funcionam igual ao longo do dia e ao longo da noite. Dormir num horário específico da noite me ajuda muito. E aí, para compensar o meu organismo, que precisa de muito sono, que precisa de muita recuperação, que precisa de muito sono REM para limpar a mente, me fazia acordar tarde. Então, eu sempre gosto de dizer essa história justamente porque façam um teste do cronotipo, vejam o resultado e se vocês estiverem céticos, mas tiverem alguma flexibilidade de rotina para seguir o que está ali, insistam, porque às vezes vocês estão insistindo num hábito errado que, de tanto ser martelado, vocês se acostumaram, porque a gente se acostuma. Fazer essa transição de dormir tarde para dormir cedo me fez perceber que dormindo mais cedo eu realmente descansava melhor e que acordando mais cedo eu era muito mais produtiva, porque eu não era o tipo de pessoa que ficava acordada até tarde fazendo coisas. Qualquer coisa. Eu ficava acordada até tarde vendo filme, vendo série, lutando contra o sono, que nem criança. Porque eu achava que, enfim, jovens dormiam tarde, eu achava que o legal era dormir tarde, sei lá o que eu achava. Só doideira. Eu percebi que eu era mais produtiva de manhã e que dormir nessa faixa de horário de 10 da noite até, né, a madrugada, por mais que às vezes eu acorde no meio da madrugada para fazer xixi ou alguma coisa assim, isso não perturba o meu sono,
Por mais que eu às vezes acorde no meio da madrugada, dormir nessa faixa de horário de 10 a 1, 2 da manhã, estar dormindo nesse horário, me energiza de uma tal forma que acordar às 7 horas não é um problema. E quando dá 7 horas da manhã e eu tô com sono, eu durmo um pouco mais, porque os ursos têm que perceber e têm que entender quando eles estão precisando descansar, porque o descanso é o maior combustível para a produtividade dos ursos. A Thaís comentou que ela é leão total, que acorda muito cedo e que quando chega 10 da noite ela tá pedindo arrego pra vida. Com certeza, Thaís. Cara, leão, os leões são os cronotipos que mais recebem desafios para participar da vida social, porque leões têm essa característica do urso de dormir cedo e acordar cedo acentuada. Então, se você olha para ver a quantidade de horas que os leões dormem, eles podem até dormir um pouco menos do que os ursos, porque eles são mais espertos, eles são mais ágeis, eles precisam de menos sono, mas eles dormem cedo. A diferença dos leões para os ursos, basicamente, é que os leões madrugam com muito mais frequência, sendo que os ursos acordam lá pelas 7, 8 horas. Eu percebo na minha experiência que às vezes eu me comporto um pouco como leão, mas esse costume de acordar cedo que eu consegui instalar na minha rotina não acontece de um jeito ininterrupto por 3, 4 semanas. Essa é a diferença do urso para o leão. Chega uma hora que por mais que você, urso, como eu, acorde às 6 ou acorde até 5h30, aconteceu comigo esse ano. Eu não consigo manter isso, porque dormir de 10 da noite às 5, de 10 da noite às 6 da manhã, ainda é pouco tempo. E se eu tô cansada, eu durmo de 10 da noite às 8 da manhã. Eu durmo, 10 horas pra me sentir descansada. Essa é a minha realidade. Então, também percebam que por mais que vocês flutuem entre cronotipos, sempre vai ter aquele ponto de eu preciso muito parar e hibernar para descansar. Essa é a simbologia do urso. Então, não preciso. Eu posso ficar 2 meses fazendo parte do clube das 5 da manhã, acordando às 5 da manhã, indo dormir às 10, 11 e tô bem, porque tem gente que fica bem. Vocês têm que perceber qual é a realidade de vocês, essa é a minha experiência. Ela tá registrada em vídeo, mas eu gosto de trazer porque perceber isso fez toda a diferença na minha rotina. Toda diferença. Saber o meu cronotipo, fazer essa transição e colher os resultados. Porque se você tem uma autoanálise diferente do resultado do teste do cronotipo e não experimentar de um jeito comprometido, você nunca vai ver se aquilo ali é verdade. Você nunca vai comprovar. Tem que experimentar e tem que experimentar o resultado do teste do cronotipo, experimentar a rotina sugerida pra valer, 1 mês, testando, insistindo, porque os hábitos ruins pegam e se você fizer uma transição que é melhor pra você, os melhores resultados vão pegar também. Então, o que é que eu faço? Eu aprendi que se eu tiver uma carga de trabalho muito longa no dia, por mais que eu durma às 10 da noite, eu acordo extremamente cansada no dia seguinte. Eu mencionei isso na live de anteontem. Hoje em dia, eu tento seguir o ritmo do sol, porque isso funciona muito pra mim. Como eu sei que ursos são a maioria, eu acho que a maioria das pessoas vendo esse vídeo vai poder pegar essas dicas pra si. Mas, pelo amor de Deus, se você for lobo, não entra nessa de achar que você só é produtivo de manhã, que o dia só rende de manhã, porque tem gente que é extremamente produtiva entre 9 e 2 da madrugada, 2h30 da madrugada. Conheço mais do que 5 pessoas que são assim, e elas realmente são produtivas, e elas não ficam lutando contra o sono, elas não ficam de conversinha no WhatsApp meia-noite, elas não ficam vendo série 1h da manhã, elas trabalham, elas estudam. Essa é uma realidade muito diferente e eu acho muito triste ver pessoas que aceitam esse mito de que a vida só é produtiva se você acordar cedo. Isso não é verdade, então eu tenho que deixar isso registrado. Ainda assim, eu realmente sou ursa, eu realmente gosto de acordar cedo. Eu adoro dormir. Eu vivo dizendo que eu vivo para dormir e comer. E essa é uma verdade para todos os ursos. Os ursos precisam também desse constante nutrir-se. Dormir e comer são 2 atividades favoritas minhas. Dormir, comer, ficar em casa lendo, ficar em casa, fazendo algum tipo de entretenimento. São as minhas coisas favoritas de fazer. Então, só um minuto, gente, me distraí. Então,
dormir e comer são as minhas atividades favoritas de verdade. Uau, entendi. Engraçado um urso que não gosta de dormir. Faz ele fazer o teste pra ver se ele não é golfinho. Talvez ele tenha um desvio de sono. Ursos que não gostam de dormir ou não são ursos ou estão com dificuldade de mudar de um hábito ruim para um hábito bom. Eu, however, realmente gosto de seguir o sol. Então a minha última diretriz que eu tenho tentado colocar em prática é: o sol se pôs por volta de 6 horas da tarde. Uau, eu não trabalho mais. Então isso também é uma outra dica que eu dou para ursos. E você entender o seu cronotipo faz muita diferença na sua energia, de verdade. Se você tem um horário no dia para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, para você parar de fazer qualquer tarefa muito exigente, muito intelectual, muito difícil, muito delicada, aquela tarefa que você precisa ali, sabe, ficar pilhado nela e é uma coisa criativa, é uma coisa exigente, que faz você fazer várias associações e que usa o seu cérebro quase na totalidade, os ursos têm que ter um momento do dia para parar de fazer isso e não ir dormir. Porque ursos que trabalham, tipo, carga horária de 10, 12, 14 horas por dia, trabalhando muito focadamente, esse urso vai se cansar assim. O que é que funciona para mim, então? Acordar cedo, entre 7 e 8 horas da manhã, e logo até a hora do almoço, aí isso já entra no outro ponto que eu falei na live de anteontem, blocos de tempo. Esses blocos de tempo, como eu falei no vídeo de blocos de tempo, como já tá lá no blog, são blocos de tempo que não tem hora marcada para acontecer, mas está agendado, já está acoplado a hábitos que você tem ao longo do dia. Então, a minha hora melhor para acordar é 7, 8 horas, porque sou ursa. Eu sei diferenciar quando o meu corpo tá precisando dormir mais. E aí, se eu dormir até 8 e meia, 9 horas, que pra mim é o horário mais tarde da vida. E se eu acordo essa hora, tendo ido dormir cedo, tendo ido dormir no horário normal, tipo 11 horas, alguma coisa assim, eu tô precisando muito descansar. Eu sei quando dormir esse pouquinho mais vai fazer diferença. E quando eu tô bem, eu posso acordar às 7. E logo de manhã, depois do meu ritual matinal, eu trabalho com as minhas tarefas mais sensíveis, mais criativas, mais importantes logo nesse bloco da manhã até a hora do almoço. Eu ainda estou experimentando com diversos blocos de tempo, tenho estudado mais sobre blocos de tempo, então não tenho exatamente um passo a passo para dizer, gente, faz A, B, C e D, talvez eu tenha no que vem, porque eu vou testar vários blocos de tempo. Mas eu tenho certeza que de manhã é bom que eu não mexa no celular, que eu não fique respondendo o cliente no WhatsApp, que eu não fique vendo comentário do Instagram, porque isso me distrai. Ainda tô no caminho de conseguir fazer isso e colocar as tarefas mais difíceis e concentradas para fazer de manhã, parar para almoçar, dar uma boa pausa pro almoço. E aí de tarde, no fim da tarde, tem vários, tipo assim, desde 2 horas da tarde, né, ou alguma coisa assim, até as 6, 7, tem muitos blocos de tempo que eu alterno, então é por isso que eu não tenho, assim, uma fórmula pra dizer, gente, tô fazendo isso todo dia, fiz por 3 semanas e deu super certo. Não, porque eu tô experimentando com muitas coisas. Às vezes eu coloco um bloco de tempo de limpeza da casa, às vezes é um bloco de tempo pra ir no mercado fazer comida. Também tô experimentando com esse bloco de tempo pra ver quantas vezes na semana eu faço isso, se 2, se 3, porque todo dia não dá. Então, qual é o seu nome, querida? Que perguntou sobre como é que é isso de ser urso. Eu não vou repetir porque eu passei o início da live inteira falando disso. Tem 2 vídeos lá no canal que explica com muitos detalhes e essa live vai ficar gravada no Instagram e também vai ficar gravada no YouTube. Então depois você vê novamente. Quer dizer, você vê, caso você tenha perdido o início da live, e você vê esses 2 vídeos lá no canal porque tá explicado tintim por tintim. De tarde, eu às vezes coloco também esse bloco de tempo para responder pessoas, falar com clientes. E tarefas, né? Tarefas diversas que, de modo geral... Maísa, beleza, Maísa, depois dê uma olhada nos vídeos que lá tem todas as informações. Então, gente, eu não tenho, de novo, né, um passo a passo sobre quais blocos eu tenho, mas eu tenho esses 3 grandes pilares no dia. Acordar cedo, fazer uma rotina matinal que me deixe bem, que me deixe tranquila, que me deixe animada.
celular longe de mim, eu me concentro nas tarefas mais difíceis, mais exigentes, mais sensíveis. Paro para almoçar, me dou, né, tipo 1h30 de almoço, me dou bastante tempo de almoço. E entre 6 e 7 horas da noite, eu paro de trabalhar com tudo do organizado. E a única coisa que eu ainda faço depois de 6, 7 horas da noite é ler algum livro, que seja um daqueles livros que eu precise passar um marca-texto, que eu precise anotar, tipo 12 Regras para a Vida, que é um livro de estudo. Eu leio alguns livros mais difíceis, né, entre aspas, alguns livros que exigem mais dedicação no início da noite. Mas depois de 6, 7 horas da noite é para me divertir, é para conversar, para fazer chamada de vídeo com os amigos, para sair, para comer, para ver filme, comendo pipoca. Eu preciso e eu tenho tentado com todas as minhas forças deixar esse horário da noite de 7 em diante livre para isso. E à tarde eu tô experimentando com esses muitos blocos de tempo. Parar para limpar a casa, parar para comer, às vezes fazer algumas tarefas do organizado que são importantes, mas não são as prioritárias. Eu recebo muito e-mail por semana por causa da newsletter, então parar para responder todos os e-mails é uma coisa que toma tempo, que eu faço de tarde. Atender cliente, né? Eu também tento colocar todo atendimento de cliente por volta de meio-dia de Portugal até 3, 4, 5 da tarde, o que seria no Brasil mais ou menos amanhã até a hora do almoço. Paro esse horário de 6, 7 horas com essas tarefas exigentes. Ultimamente tenho parado até mais cedo, porque aqui tá inverno, muito frio, e já anoitece 5h30 da tarde. Então tem sido até um pouco mais cedo que isso. E de noite, novamente, celular longe de mim, porque se eu ficar com o celular perto, eu fico assim, estimulada e desatenta. Deixar o quarto no escuro e eu já vou sentindo sono naturalmente 9, 10 horas. A qualidade do meu sono depende do quanto que eu consigo desligar minha mente, parar de engajar em pensamentos que me preocupam e ficar longe das redes sociais. Também não vou dar o melhor exemplo e dizer que eu consigo fazer isso sempre, mas estou melhorando aos poucos. Então, às vezes eu ponho o celular perto para fazer uma meditação do Headspace, que é o meu app favorito para meditação. Vale muito a pena pagar, na minha opinião. É fantástico, mas é em inglês. Isso tem que deixar isso registrado. E se eu não vou atrás de hábitos destrutivos, o trem do sono me pega e me pega pesado por volta das 10 da noite. Quando eu durmo mal porque eu acordei no meio da madrugada ou alguma coisa assim, é sempre porque eu fui atrás daqueles pensamentos destrutivos, sabe? Aquela coisa que tá te preocupando e aquela pedra no sapato que o seu cérebro parece que quer, tipo, jogar no slide da sua mente na hora de dormir. Isso realmente é complexo, meditação me ajuda muito. Outra coisa que me ajuda muito, embora pareça besteira, é deixar do lado da cama água e comida. Por quê? Eu acho que isso é uma característica de ursos, eu atribuo isso, né, a esse arquétipo do urso, que é, eu sinto muita fome o tempo todo. Eu como muito pouco, por isso também que eu sinto muita fome o tempo todo. Se eu acordo de madrugada com fome, fudeu. Apenas acabou ali, porque eu vou ficar com fome, vou levantar, vou pra cozinha, e a minha cabeça já vai começar a acelerar em mil coisas para fazer no dia seguinte, ela vai entrar em ciclos de preocupação. Isso não me ajuda, isso não me favorece nem um pouco. Então, ultimamente, eu tenho deixado um copo de água e um biscoito, porque aí, se eu acordo de noite com sono, mas com fome, fome me desperta na hora. Essa é a angústia existencial dos ursos, eu acho. Será que eu como, será que eu durmo? Sabe, quando você quer fazer muitos dois e você não quer nem deixar de dormir, nem deixar de comer, isso, sinceramente, atrapalha minha noite de sono, porque a fome me acorda, e aí, nisso que eu vou comer, a mente de uma pessoa ansiosa, analítica, já foge do controle. Então, deixar uma comida perto para apaziguar o meu estômago sem que eu acorde para fazer isso faz muita diferença para mim. Isso em relação a blocos de tempo, cronotipo, foco. Como eu disse anteontem, eu falei um pouco ontem com a Carol na live que eu fiz com ela, deixar o celular longe no período da manhã, deixar o celular longe faz muita diferença para o meu foco, extrema diferença. Ter um relógio de mesa, um relógio de pulso para você olhar a hora, não se perder no meio das suas tarefas sem precisar olhar o celular, faz muito pelo meu foco. Eu particularmente não gosto da técnica do Pomodoro. Ela nunca me ajudou para os tipos de tarefas que eu faço, mas tem um vídeo lá no canal dizendo para que o Pomodoro serve, para que tipo de tarefa. Pode ser que vocês tenham tarefas que sejam boas para usar com Pomodoro. E
Em relação a foco, eu tenho gostado de usar o Toggl. E tem outros apps parecidos. Toggl se escreve Toggle. Ele é um app que pode ter uma extensão no seu navegador, pode estar no seu computador, que você registra quanto tempo você passa em cada atividade. Isso me dá aquele foco, ou seja, o celular está longe de mim. E eu já priorizei as tarefas que eu vou fazer de manhã versus as tarefas que eu vou fazer de tarde. É como se fosse um gatilho. O Toggl nada mais é do que um timer. Então você pode escolher a categoria de tarefa que você faz, então você cadastra essas categorias no site. O Timeler, que também tem resenha lá no YouTube, se escreve Timeullar, também é de graça, também pode baixar para o computador. Você dá um play na categoria estudo, quando você for começar a estudar. Isso no meu caso, né, que sou uma pessoa que estudo, mas não é a minha vida não é estudar. Porque para quem estuda o tempo todo, é bom cadastrar categorias mais específicas. Então, eu vou responder e-mail. Eu vou ler um livro, eu vou estudar. Eu vou criar uma pauta para cliente, eu cadastro essas categorias, dou um play quando eu for começar essa tarefa e quando eu terminar eu dou um pause. Aí ele registra quanto tempo eu passei nela. Isso é um bom gatilho pro meu cérebro do tipo, agora eu vou fazer isso e aí parar de tentar ser multitarefa e de perder o foco do tipo, deixa eu abrir essa página aqui no YouTube, deixa eu fazer não sei o que, não sei o que. Mas o foco melhora muito quando você tem blocos de tempo bem fixos, eu ainda estou experimentando com eles. E em relação à comunicação com pessoas da casa, quem mora comigo sabe que quando eu estou no computador é para não falar comigo, mas o tipo de acordo, né, o tipo de sinal que sempre deu muito certo para mim foi fechar a porta. Então, para mim faz muita diferença ter um lugar que eu possa depois fechar a porta e tipo, gente, olha só, não. Ou então eu falo para a pessoa na hora que eu vou fazer uma coisa extremamente concentrada. Eu vou me concentrar, por favor, não fala comigo. A Ana falou, né, que ela também acorda com fome, mas ela dorme rápido, isso é muito bom. Eu confesso que nesse ano de 2018 eu flutuei um pouco entre comportamentos de leão e comportamentos de urso. E madruguei mais vezes do que eu estava acostumada, mas eu percebi completamente que isso é por causa da ansiedade, dos pensamentos que pegam, e é por isso que a meditação tem me ajudado bastante. Principalmente a meditação do Theta Healing. Que, nossa, não sei se a Nath vai ver isso. A Nath é minha amiga parceira. Eu já fiz vários cursos com ela. Ela que me apresentou o Theta Healing. Às vezes, no meio da noite, acordo, tô ansiosa, não consigo dormir. Faço uma meditação do Theta Healing. Acesso ali o subconsciente e, cara, durmo rápido. Isso foi uma excelente descoberta. Theta Healing é a resposta para tudo nessa vida. Eu acho que é isso, meu povo. O que faz muita diferença na minha rotina de trabalho é saber o meu horário bom de dormir e acordar, é entender que eu preciso de muitos recursos para me sentir bem, para ficar descansada, comer e dormir. E nada disso me deixa ociosa, nada disso me deixa encostada. Não é do tipo, não, é porque eu preciso descansar muito, então eu vou parar de trabalhar. Eu adoro trabalhar. Demais, demais, demais. Então, Mariana, o material do cronotipo está no YouTube, tá bom? Lá tem o link do teste e lá explica direitinho cada um, faça o teste que você também vai entender melhor sobre todos eles. Eu falo muito mais sobre ursos porque porque esse é o meu cronotipo. Mas no vídeo que tá no YouTube sobre o teste do cronotipo... desculpem. Tem a explicação rápida de todos os 4 animais, de todas as 4 respostas, tá bom? Estou devendo links para vocês, estou devendo vários links para vocês que de ontem para hoje eu não botei. Quando acabar essa live, mais um pouquinho, eu vou subir nos stories os links que eu tô devendo. Quais são os links que eu tô devendo? Tô devendo muito link para vocês. Tô devendo o app que a Carol... lembrei, tô devendo aquele app que eu falei ontem na live da Carol. Tô devendo 2 apps desses. Gente, tô devendo mais alguma coisa que eu não me lembro. A Chu falou que está estudando os melhores blocos de tempo, mas falta de foco dentro dos blocos ainda é gigante. O Toggl, sim, o Toggl é muito bom. Tá bom, vou deixar o link do Toggl e do aplicativo que a Carol falou ontem que ela tá usando para os hábitos, é o Dan. E também o outro aplicativo que eu comentei na live de ontem, que é um centralizador de notificação.
Você baixa ele para o seu PC. Eu não sei se ele é só para iOS. Acho que não. Acho que ele serve para todo o sistema. E ali você centraliza Facebook, Gmail, WhatsApp, Twitter. Não tem Instagram, é porque não dá. Mas é um centralizador de notificações maravilhoso. Obrigada, Emily. Emily é o seu nome? Acho que é. Muito obrigada. Ah, isso, Larissa. Obrigada. Muito obrigada, Emily, pelo carinho. Muito obrigada. Vocês são meus assistentes mais queridos. Eu vou botar o arroba de todo mundo que já participou e vai participar da live, porque sábado teremos outra convidada, que é a Adriana. E aí, alguém perguntou se eu tenho dica de meditação guiada de Theta Healing. O que acontece? A meditação que a gente faz no Theta Healing só aprende quem se forma. Então, são só as pessoas que estão certificadas, né? Que estão aprovadas para poder fazer o curso do Theta Healing, que passa pelo curso, que podem fazer essa meditação. Não, a meditação guiada do Theta Healing não é uma coisa, né, que dê pra falar pra todo mundo, que dê pra ensinar, justamente porque é o curso do Theta Healing que faz você aprender essa meditação pra fazer o Theta Healing. Mas tem muitas meditações guiadas boas no YouTube, né, pra vários motivos. Tem muitos tipos de meditação diferentes e eu encorajo todo mundo a ir aprender. O chá está frio. Link do curso, Elisa? Qual curso que você está dizendo? Do Sintonia? É o link do Sintonia que você quer? Aí eu vou deixar aqui o jabá, né, já registrado. Segunda-feira abrem as inscrições para o Organização Intuitiva. E dia 15 de dezembro vai ter a segunda turma online do Sintonia. Ah, tá bom. Então, Elisa, o que acontece com o curso de Theta Healing? Eu vou deixar aqui, para quem quiser, o site oficial do Theta Healing Brasil, porque existem muitas instrutoras e muitos instrutores de Theta Healing. Cada um que é instrutor tá certificado para dar o curso. Eu sei quem é a minha professora, que é do Rio de Janeiro, mas eu vou botar o link do Theta Healing para que vocês vão para o site, porque lá no site talvez tenha informações, porque todos os instrutores dão cursos diferentes e não tem assim um lugar centralizado, tipo, esse curso de Theta Healing. Embora todos os instrutores deem exatamente o mesmo curso, no site do Theta Healing Brasil com certeza tem todas as informações. Ok? Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada a todos vocês lindos, maravilhosos que entraram aqui ao vivo. Vou dar os links dos apps para vocês. Mais o Toggle, mais o link do Theta Brasil, mais o arroba das pessoas que vão participar das lives. E no início da semana que vem eu vou falar um pouco sobre as turmas que estão abrindo dos meus cursos, maiores esclarecimentos. Quem quiser ir pro site, fique à vontade. Quem quiser me mandar DM, à vontade. Até amanhã, gente. Isso, exatamente. Exatamente isso, Flor. Para você saber fazer o Theta Healing, você tem que participar do curso. Então, como é que acontece? O curso de Theta Healing tem 2 níveis, nível 1 e nível 2. Quando você faz os dois... Porque assim, o nível 1 e o nível 2 é parte 1 e parte 2 do mesmo curso, né? Então, você faz o nível básico do curso de Theta Healing, depois tem o nível avançado. E depois, se você quiser um outro rolê, você pode ser instrutor. O nível básico, que foi o que eu fiz, te faz ser Theta Healer. Então, você pode fazer essa meditação, atender outras pessoas e fazer a terapia com você mesma. E o nível avançado são técnicas avançadas para você fazer ainda melhor várias outras coisas. Mas o nível básico é aquele essencial, número 1, ponto de partida para você saber o que é a meditação do Theta Healing e poder fazer com você mesma e com os outros. Certo? Esse é o esclarecimento. Ok? Por hoje é só. Não vou me alongar para que esse vídeo não fique absolutamente gigantesco. Obrigada a todos. Amanhã é sábado e a gente vai ter a Adriana aqui com a gente, tá bom? Tchau, gente!